sempre um prazer estar aqui presente na rádio, dando esclarecimentos à população sobre o nosso trabalho relacionados ao Conselho Tutelar. Então, como você falou, o ano passado foi um ano de muito trabalho, a gente teve um ano assim, muito atípico, com muitas ocorrências, mas assim, a gente se sentiu até bem porque a gente conseguiu dar conta do recado. Tipo assim, uma equipe que trabalhou firme, trabalhou muito unida, juntamente com os demais órgãos da rede, que é a Secretaria de Assistência Social, Proteção Especial, Proteção Básica, Saúde, Educação, apoiando, né, o Ministério Público e o Judiciário. Então a gente se sentiu assim, bem, porque a gente pôde, apesar de ter muito trabalho, a gente conseguiu dar conta, conseguiu fazer muitos atendimentos importantes, e que esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho, é fazer no dia a dia. Bom, foram 2.540 atendimentos ao longo do ano de 2019, num comparativo aos anos anteriores. Dentro desse mesmo número, ou o ano passado teve mais? Não, o ano passado teve um pequeno acréscimo, em torno de 10% relacionado com os anos anteriores. O que acontece? A gente tem os dados desde 2010 aqui do nosso município. O que a gente observa é que gradativamente o número de atendimentos ano a ano vai aumentando, mas isso não é porque está acontecendo mais mais problemas nas famílias. É porque a gente está conseguindo dar um atendimento melhor, conseguindo fazer mais atendimentos. Então, assim, a gente está conseguindo registrar mais casos. E isso, por um lado, é bom porque demonstra, né, que a população está sendo bem assistida em relação às nossas atribuições e tudo mais. E também, um outro dado importante é que a população nossa está aumentando, então isso também explica um pouco esse aumento de casos que vem acontecendo todos os anos. Né? Não significa dizer que as coisas estão piorando, significa dizer, né, esses dados querem dizer que nós estamos trabalhando mais, por isso que esse é o nosso entendimento, né, dos nossos reuniões que a gente faz, os nossos dados, estão relacionados a isso, né? Que a gente está conseguindo fazer mais atendimentos. Quais foram os atendimentos que mais demandaram o serviço dos conselheiros? Então, nós fizemos vários tipos de atendimentos, mas assim, os atendimentos que mais nos preocupam muito os atendimentos relacionados com indisciplina escolar, faltas à escola. A gente vive assim, uma situação complicada em que a gente observa assim, muitos adolescentes de 13, 14 anos, de certa forma, desmotivados ao estudo. Então, muitas vezes a gente se reúne aqui com os colegas no colegiado e a gente discute estratégias para atacar esse problema, né, que existe, acredito, em muitos lugares do Brasil, né, essa certo distanciamento, né, dos adolescentes em relação a essa afinidade que a gente deveria ter em relação à educação. Então, é um dado preocupante, mas a gente já está vendo, né, estratégias para, junto com os colégios, com as escolas, para ver se esse ano de 2020 a gente consegue melhorar essa questão da indisciplina escolar, que é uma questão preocupante, e também a questão das faltas à escola. Tem também outro tipo de atendimento que a gente faz com bastante frequência, violência doméstica, assim, violência psicológica, um pouco de violência física. Então, são dados assim, que demonstram assim, que ainda a gente precisa buscar mais estratégia para que as famílias tenham um melhor vínculo e conseguir assim, que as famílias tenham um melhor desenvolvimento, né? Fazendo com que diminua um pouco essa questão da violência doméstica. Agora, no caso dos atendimentos, inclusive, quando a polícia militar aborda, por exemplo, menores com entorpecentes, cometendo crimes também na questão do trânsito, geralmente o Conselho também é chamado nessas situações? Sim, a gente é chamado, né, pedido a nossa presença. Assim, na verdade, a gente, quando acontece isso, a gente procura os responsáveis diretos, que são geralmente os pais. Então, não é que a gente vai resolver o problema daquele adolescente, mas sim a gente busca localizar a família para que eles, né, se apresentem, no caso, na delegacia, e depois nós fizemos o trabalho de base, que é os encaminhamentos para a saúde, para a psicologia, para a assistência social, né, para a proteção básica,
ou, quando é o caso, para o Poder Judiciário ou para o Ministério Público. Agora, os pais, eles têm entendido essa função do Conselho Tutelar ou muitas vezes querem jogar o problema dos filhos que o Conselho Tutelar resolva? Olha, tem duas situações. Tem aquelas famílias que entendem o nosso trabalho e nos apoiam, e tem aqueles casos que as pessoas não veem com bons olhos o nosso trabalho, mas isso é normal. A gente não consegue agradar todos, né? Da mesma forma acontece com outros órgãos, né? Tipo as polícias, civil e militar, o Poder Judiciário, também não conseguem contentar todo mundo. Mas a gente está ciente que o nosso trabalho está sendo bem feito e que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente consegue atender as famílias, explicando a importância, né, de existir o Conselho Tutelar, e, de modo geral, assim, as famílias aceitam o nosso trabalho e nos apoiam. Como é que funciona aqui o trabalho do Conselho? Vocês têm plantão, todos os dias tem alguém que está disponível. Sim. Na verdade, o Conselho Tutelar está 24 horas por dia em atendimento. Mesmo nos finais de semana ou à noite, na hora do almoço, mesmo quando tem feriados, recessos, pelo sistema de plantão a gente nunca deixa de atender. Tanto é que a gente tem feito muitos atendimentos à noite, quando, né, as pessoas ligam e tal. Mas é apenas um esclarecimento. Muitas pessoas imaginam que o Conselho Tutelar sai fazendo pela rua, assim, procurando localizar situações de negligência, situações de violência ou atos infracionais de menores. Menores da rua? Nós não fizemos isso. A gente, na verdade, o principal trabalho do Conselho Tutelar é atendimento aqui no escritório a denúncias. Então, assim, nós somos uma demanda assim, que atende... praticamente 99% é por meio de denúncias. Então, a gente atende os casos que chegam até nós. Então, o caso chega até a gente vai atender, vai na família, notifica para que elas venham do Conselho Tutelar, e aí a gente dá aquele esclarecimento para aquela família, né, aquele pai, aquela mãe que vem até o Conselho, sobre a importância, né, deles tomarem ciência, né, do que está acontecendo. E aí a gente oferece o apoio, né, que nos é necessário, que a gente tem essa prerrogativa, né, de fazer encaminhamentos para os órgãos do Judiciário, Ministério Público, enfim, Saúde, né, os órgãos da rede, que nós, no Capitão, é importante dizer também que nós temos uma rede muito bem organizada. O que é a rede? São os equipamentos, né, do município que dão suporte, né, nessa questão do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, tem Polícia Civil, Polícia Militar, as escolas, né, a educação, a rede de saúde, né, dos postos, tem o setor de psicologia, de psiquiatria, aí vem o Ministério Público, o Judiciário. Então é todo um espectro, né, de equipamentos da rede, né, assistência social, proteção especial, proteção básica, o CRAS, que a gente consegue fazer todos os atendimentos, né, envolvendo aquela situação, envolvendo crianças ou adolescentes. Pedro, para encerrar, o que você gostaria de pedir para a comunidade, até para esclarecer, porque muitas vezes as pessoas pensam diferente do trabalho e do Conselho Tutelar. O que é importante, vocês que no dia a dia estão aqui, o que você gostaria de pedir para a comunidade? Então, boa pergunta, Lovato. A gente até tem planejado por esses dias aqui, agora que a gente está com uma equipe nova trabalhando, dia 10 a gente assumiu, né, o novo mandato. Tem eu, a Isabela Anzoteg, a Noeli Roders, a Franciele das Dores e a Clarice Grisa. Então, assim, a gente tem feito algumas reuniões para planejar, né, o que a gente vai fazer esse ano. E uma das coisas assim, que a gente gostaria era que a população entendesse o nosso trabalho como um trabalho de nós, o Conselho Tutelar é um órgão que vem ajudar a sociedade, ajudar as famílias. A gente vê assim que muitas famílias não gostam que o Conselho Tutelar chegue na sua casa para fazer um atendimento. Muitas pessoas se sentem mal. Mas o que a gente gostaria que a sociedade entendesse, assim, que o Conselho Tutelar é um bem que está fazendo para a sociedade. Significa dizer que se o veículo do Conselho Tutelar e chegar um conselheiro tutelar numa casa para fazer um atendimento, aquela família não deve se sentir assim, prejudicada, não deve se sentir coagida. Ela deve se sentir sim motivada, porque é a presença do Estado naquele bairro, naquela família, auxiliando ela. Então, ao invés, né, de ficar pensando, muitas pessoas falam, eu tenho vergonha se eu ver o cara do Conselho Tutelar na minha casa.
Nada disso. Na verdade, é um bem o Conselho Tutelar estar auxiliando, porque a gente só faz o bem. O que a gente faz é praticar o bem, é ajudar as famílias a se desenvolver melhor. Nós somos um órgão de auxílio para as famílias. Então, assim, a gente gostaria que as famílias entendessem isso e nos dessem esse apoio, porque a gente está atuando em benefício, né, do bom desenvolvimento, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes.